Vamos, irmãos, ajoelhar para orarmos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento estamos diante da Tua presença. A nossa adoração, o nosso louvor, seja somente dado a Ti, porque Tu és santo, Tu és o nosso Deus, Criador, mantenedor, e também o Senhor é onipresente, e o Senhor está em todos os lugares, e nesse momento se faz presente em nosso meio através do Teu Espírito Santo. Pai querido, esses momentos que iremos passar aqui, que seja um momento especial na vida de todos nós. Nós viemos aqui encontrar nossos amigos, nossos irmãos, mas que o melhor encontro da nossa vida seja com o Senhor. O Senhor sabe que nós precisamos de Ti. Somos seres humanos, carentes do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. E que o Senhor venha falar aos nossos corações, usando o instrumento que escolheste para falar a nós nesta noite. Inspira, ilumina a irmã Lourdes, para que ela traga uma mensagem de acordo com a Tua vontade e também as nossas necessidades. Abençoe a cada lar aqui representado. A nossa gratidão aos amigos que estão conosco nesta noite. Que o Senhor também derrama uma bênção especial sobre essas famílias que se fazem presente em nosso meio. Pai querido, é o que nós te pedimos, sem mérito nenhum em nós, mas pedimos pelos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Boa noite aos irmãos, aos amigos, né, especial que estão aqui conosco. Sois bem-vindos na casa do vosso Pai. E essa noite eu andei conversando com algumas pessoas e eu não sei se alguém que já ouviu falar do orégano. Ergue a mão aqui quem já ouviu falar do orégano. Muitas pessoas já viram e sabem que eu fiquei curiosa para conhecer um pouquinho mais dessa planta. Ela é uma parente da manjerona, né? Quem tem em casa, eu tenho muito lá, quem quiser mudinha, ela tanto faz orégano como a manjerona. Tem qualidades incríveis, irmãos. Olha aqui que eu descobri mais profundamente sobre o orégano. É considerado uma das maiores fontes de antioxidantes. Você imagina que o orégano, a gente compra tanto produto e se importa tanto. O que é um antioxidante? Por exemplo, é um ferro que enferruja com o tempo. É uma banana que escurece, né? Quando se descasca a banana, ela fica bem escura. É que está faltando o antioxidante dela ali. E o orégano faz isso. E ele faz isso dentro do nosso organismo. Sua atividade antioxidante é de 3 a 20 vezes maior do que qualquer outra erva. Já pararam para pensar nisso? Mesmo frutas bem conhecidas não conseguem equivaler o seu poder. O orégano tem 4 vezes a atividade antioxidante das cerejas, 12 vezes mais do que a laranja, a gente fala tanto da laranja, né? E ainda 42 vezes maior do que a da maçã. Olha só uma plantinha dessa. E ainda corre, né? E eu tenho feito umas experiências assim, que se você tiver com uma tosse, sabe? Aqui alguns já fizeram até o chazinho e deu certo, né, Nadir? Então, se está com tosse, você pega uma colherinha de orégano, coloca água fervendo em cima, deixa no copo, abafadinho ali. Depois, quando ele amornar, você coa, né, numa peneirinha e toma o chá, tira essa tosse convulsiva que está aí de alergia do frio. Então, excelente. Muitas pessoas têm usado o orégano com muito sucesso, né? E lembrando que uma coisa antioxidante, ele pode ser anticancerígeno e anti várias doenças do organismo. Quando alguma coisa desoxida as células, renova as células. E isso evita que a gente também envelheça. Olha que maravilha que tem uma plantinha que está ali na nossa horta, que às vezes a gente não dá nem muito valor. Então, quando Deus fez alguma coisa, pensou realmente no que nós precisávamos. E aí está uma grande dica do orégano em nossa vida daqui para frente, né? Vamos fazer bom uso dele em tudo, na pizza e principalmente nos outros alimentos. Essa é a nossa dica de saúde essa noite. Maranata. Bom, já foi dadas boas-vindas
a vocês na oração, né? Mas aqui a gente quer ainda falar para vocês, sejam bem-vindos na casa do nosso Pai, como alguém falou aqui. Fique à vontade, porque daqui a gente não sai de mão vazia. Não só de mão vazia, também não sai com o coração vazio. Que você se sinta bem aqui junto com a gente, junto com o nosso Deus. Nós temos o costume de, já acostumamos, né? Que todo dinheiro ou alguma coisa que a gente tem, que Deus tem dado para a gente, bênçãos, derramados bênçãos sem medida. E a gente tem já oportunidade na quarta-feira, no domingo. Antes a gente só fazia no sábado. Mas a gente pode fazer também nesses outros dias, então vai tocar lá um hino lá de agradecimento. Eu tenho certeza que você que tem um coração aberto e agradecido, que Deus possa te usar nesse momento. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Vamos nos colocar de pé para agradecer a Deus. Pai querido, obrigado pelo dom da vida, pela proteção, pelo cuidado em cada um de nós. Pai amado, aqui trouxemos algumas coisas ao Senhor, e tudo que nós fazemos, Pai, seja para a Tua honra e glória. Abençoa a Tua igreja, a igreja do Cio Cercado, pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Como hoje é quarta-feira, é dia de nós carregar as baterias, que já estão desgastadas da vida, do trânsito, de tudo. Eu gostaria de pedir que os irmãos se reúnam em um grupo de 5, 4, 5,
para nós fazer os nossos pedidos. Mas antes eu quero pedir que os irmãos orem do Ministério da Oração Intercessora. Quero pedir que os irmãos orem pelos amigos do irmão Ricardo, que é Pedro Nelson dos Santos, Aparecida Ramos de Oliveira, Maria Joana, Ricardo Peixoto e Wagner Vinícius. Acho que é Vinícius. São os amigos do irmão Ricardo. Esses são os amigos, né, irmã? São os amigos do irmão Ricardo, que nós estamos orando essa semana. Irmãos, Jesus, ele sempre foi convidado para estar no lar das pessoas, da sua época em que ele viveu, em que ele esteve aqui na terra. Jesus, ele foi convidado para muitos encontros sociais. A Bíblia relata que ele foi convidado para estar no lar de Marta e Maria, no lar de Pedro, foi convidado no lar de Jairo. E sempre Jesus esteve assentado com os pobres e com os necessitados. Ele era o convidado e alguém interessado em ser atencioso e gentil para com ele. Jesus, ele é um amigo que nós, os rejeitados, pode convidar e ele vai. Os rejeitados, ele era amigo dos rejeitados, amável com os estrangeiros. Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele era excepcional. Ele foi convidado para um casamento, para umas bodas. Até ali, Jesus nunca tinha estava começando seu ministério, quando ele foi convidado para essas bodas em Canaã. E agora, irmão, vamos fechar nossos olhos e pedir para que o Senhor nos ilumine para lermos o texto do convite que Jesus foi, dessas bodas onde ele foi. Senhor nosso Deus, estamos na sua presença, primeiramente para lhe agradecer, mas também, Senhor, para lhe pedir que o seu Santo Espírito esteja ao nosso lado e que ao abrirmos a sua santa palavra, que possamos guardá-la em nosso coração e em nossa mente. Tudo lhe pedimos e lhe agradecemos. Amém. Então, o texto é João 2, o capítulo é do 1 ao 11. 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia, e achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse, encheia de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhe determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala aprovado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam, os serventes que haviam tirado água, chamou o noivo. Ele disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E assim, ele se refere ao início do ministério de Jesus, e o apóstolo João falou que era o primeiro milagre dele. Mas não se trata apenas de um casamento.
A história é uma festa que também representa nossas vidas. Essa história, ela ficou porque representa as nossas vidas. A história dos bons e dos maus momentos, dos desafios e dos recomeços. Podemos ainda ser uma poderosa mensagem de salvação. Teve um pregador, não me lembro o pastor que falou, que nós, no futuro, seremos as únicas Bíblias que outras pessoas poderão ler. Interessante, né, irmã? Seremos as únicas Bíblias. Nós teremos os textos bíblicos na nossa mente e tem pessoas que não vão ter acesso às Bíblias. Então, seremos nós que vamos transmitir os textos bíblicos para eles. E é uma responsabilidade nossa, né? Mas por que podemos ainda ser uma poderosa mensagem de salvação? Mas por que o primeiro milagre de Jesus é tão importante? Porque nos apresenta passos necessários para um grande poder transformador. Esse poder transformador que Jesus usou para transformar a água em vinho está ao nosso dispor. Primeiro, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Jesus não foi lá sem ser convidado. Ele foi convidado. Olha que interessante. E o milagre da transformação da água em vinho aconteceu naquele casamento porque Jesus foi convidado pelos noivos. Então, não podemos esperar que Jesus promova uma transformação em nós se não convidarmos Ele. Precisamos convidar Jesus para nos transformar. Bem, hoje estou com dor de garganta. Desculpe, irmãos. Jesus, Ele promove a transformação em nós se nós convidarmos Ele para estarmos presentes na nossa vida, para nos transformar. Se não convidarmos, Ele faz a transformação. Deus é galardoador dos que o buscam. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, alguns, no entanto, têm ido em busca da bênção sem buscar primeiro o galardoador. Os noivos desta narração bíblica foram sábios, convidando o dono da festa da vida, o Senhor dos Senhores, para o casamento. E nós seremos sábios se convidar Ele. Antes de pedirmos as bênçãos, temos que primeiro convidar o galardoador das bênçãos para nós, para a nossa vida. Não devemos confundir. Primeiro querer as bênçãos, mas primeiro temos que ter Jesus na nossa vida, para Ele nos abençoar, né? Se nós desejamos, os noivos foram sábios convidando o dono da festa da vida, o Senhor dos Senhores. E nós seremos sábios convidando Ele também. Você deseja uma mudança em sua vida? Almeja experimentar o poder transformador de Deus? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Está lá em Mateus 6,33. A verdadeira transformação acontecerá com consequência de uma absoluta entrega da vida de Cristo. Em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 2, lemos: Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus entrará em nossa vida somente se abrirmos a porta do nosso coração. E essa porta, irmãos, ela tem trinco só por dentro. Não é Jesus que abre, que vai poder. Ele vai bater. Nós temos que abrir. Esse trinco dessa porta do coração da gente, ele está dentro é nós. Se nós não abrirmos, não seremos transformados. Para Ele nos transformar, temos que abrir a porta do nosso coração. E seremos transformados, né? Então comece hoje, convidando Jesus para estar ao seu lado e para estar presente em sua família, em suas emoções e em sua vontade. É muito importante, pela manhã,
Quando fazemos a nossa hora tranquila, que estamos com o Senhor, estudamos a nossa lição, acho que os irmãos também estão fazendo as 40 madrugadas, é muito importante nós convidarmos Ele para entrar em nosso coração, para estarmos conosco. Isso não quer dizer que a gente tenha que só fazer a nossa hora tranquila de madrugada. Pode ser pela manhã. Pode ser às 7 horas, às 6 horas, às 8 horas, às 9 horas. Pode ser qualquer hora. O importante é fazermos. E pedir que Ele esteja conosco. Convidar Ele para estar naquele dia. Sempre aquele dia, sempre o hoje. Hoje, o hoje é que nós convidamos. O ontem já foi. O ontem não existe mais. O importante é o hoje. No verso 3 desse texto que nós lemos, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. Naquele tempo, os casamentos judaicos duravam uma semana. E era o noivo que tinha que prover todos os alimentos, toda a bebida, todas as coisas, durante uma semana. Hoje a gente já sabe que o casamento é tão caro para uma noite. Para uma noite. Imagine uma semana. Um casamento de uma semana. Coitados. Seria, ainda bem que agora não existe mais. Agora é só... Deu muita fartura. E era assim, né? E os casamentos eram assim, né? O noivo fornecia as provisões necessárias para todos os convidados. E esse noivo, eu acho que ele esqueceu, assim, que ou veio mais convidado que precisava, né? Mas, infelizmente, faltou o vinho. Terminou a bebida. Diante do grande desafio, Maria ficou preocupada. Ficou preocupada, porque o noivo ia passar uma grande vergonha perante seus convidados. Então ela procurou Jesus, porém ela não ordenou que ele fizesse algo. Ela simplesmente apresentou o problema e deixou a solução com ele. Que exemplo magnífico de como podemos nos aproximar de Cristo. Não precisamos ordenar a Ele que nos cure, que faça alguma coisa por nós. Devemos simplesmente, humildemente, contar a Ele. Senhor, olha, o Senhor me conhece. Eu já tive muitas experiências. Uma época eu estava com um problema muito grave de saúde, que eu estava com uma pedra no rim. Como eu sou alérgica a anestésico, eu ficava mal, ia no posto de saúde, eles me mandavam para casa, não queriam me operar, porque eu sou alérgica a anestésico, não posso. E assim foram se passando 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E eu comecei a ficar pior. E um dia, eu estava muito ruim aquele dia. E eu me ajoelhei lá na cama e chorei. Só chorei. E daí eu falei assim, Senhor, foi o Senhor que me fez. Se eu sou alérgica a anestésico, se eu tenho esse problema, foi o Senhor que me fez. E o Senhor vê como que é, como que eu estou. A minha oração foi até assim bem esquisita, né? Senhor, foi o Senhor que me fez. E agora eu estou sofrendo. Irmãos, com 20 dias, eu fui operada. Com 20 dias, irmãos. Daquele dia que eu chorei nos pés de Jesus. E contei para ele da minha situação, dali 20 dias, eu estava no hospital operada. E os irmãos sabem da luta que foi, né? Só contei para ele. Então, Jesus é maravilhoso. Maria, ela não falou, ó meu filho, transforma essa água em vinho, porque o noivo, porque os convidados não têm mais. Não, ela só contou. Procurou ele calmamente e falou, não tem mais. E
Que exemplo magnífico de como podemos nos aproximar de Cristo quando nossa vida experimenta um turbilhão de problemas. Problema de saúde, problemas financeiros, problema de família. Tem tanto problema. Agora ali no nosso grupo de oração, estávamos conversando, falando, pedindo para o Senhor. Hoje estamos vivendo uma época muito difícil, não tem família que não tem problema. Eu e o Carlos e a minha sobrinha estamos vivendo assim um tempo muito difícil, porque a minha irmã se tornou alcoólatra. E é muito sofrido. Às vezes eu estou trabalhando, que nem aconteceu os 2 sábados atrás aí, e o Carlos recebeu um telefonema que ela estava caída, desmaiada numa poça de sangue dentro da casa dela. E aí o Carlos foi lá, ela tinha caído, ela tinha se machucado, levou para o pronto-socorro. Então, a minha única irmã, estamos vivendo um drama. E assim como a minha família está vivendo um drama, aí a minha filha, fomos lá, depois que ela saiu lá do 24 horas, fomos conversar com ela no domingo, tentar ver, mas está um problema muito sério, de alcoolismo. E quantos que tem em todas as famílias, problema de alcoolismo, problema de droga, problema de mau caráter, né? Tem famílias que têm filhos com um problema de mau caráter. Isso é muito sofrido, irmãos. E então, quando nós passamos por esse turbilhão de problemas, precisamos que o divino interfira em torno da nossa limitação humana. Como nós somos limitados, mas nós temos alguém que não é limitado. E só precisamos pedir a Ele, contar a Ele, nem pedir, só contar, Senhor, olha, a minha vida está muito complicada. E a resposta de Jesus para Maria foi, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. E Maria estava relembrando da sua missão, que estava acima da relação de parentesco que possuíam. Desejava que ela compreendesse que nós também precisamos compreender. Esperar pela solução dos nossos problemas através dos métodos e do tempo de Deus. Quando Jesus fala a ela, mulher que tenho eu contigo, que ainda não é chegada a minha hora, ele diz para nós também. Ele diz para nós que o tempo dele, o que nós temos que fazer é confiar nele, contar os nossos problemas. Olha, Senhor, olha, minha vida está assim, eu não estou bem, eu estou com depressão, eu estou com uma série de problemas, Senhor. E ele vai dar o tempo dele para nós. Outro fato interessante é o comportamento de Maria, que foi ela que exclamou, admitindo a grande necessidade. Acabou o vinho. Quem sabe se em uma de nossas festas acabasse, logo no início alguém dissesse, por favor, fale baixo, não deixe os convidados saberem que a bebida acabou. Faça de conta que nada aconteceu. Não se fala mais isso. Hoje, irmãos, tem centenas de pessoas. Os seres humanos, a tendência é dizer, não, está tudo bem. Irmãos, como é que está a sua vida? Está ótima. Mas o coração está ruído. A tristeza está tomando conta. E você está dizendo que está tudo bem. Por quê? Por orgulho? Ou por vergonha? Ou por ser incapaz de admitir que não está tudo bem. Então, quando nós chegamos ao Senhor e falamos, não está bem, eu estou com problema, eu estou com problema na família, eu estou com problema no relacionamento, eu estou com problema tudo. E nós, na nossa experiência cristã, Deus nos responde. Isso que eu contei para os irmãos agora é real. Eu fiquei 6 anos doente. 6 anos de uma pedra na vesícula e não podia operar. E com 20 dias que eu contei para ele, eu nem pedi, eu só contei. Foi o Senhor que me fez.
Com 20 dias eu estava. A irmã Marlene estava apreensiva, operou ontem, hoje está em casa. O Senhor é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele faz assim, coisas assim que a gente não entende. Conta-se uma história de que um náufrago, ele foi o único num naufrágio. Esse náufrago foi o único que acabou náufrago numa ilha. E aí ele ficou lá, ele ficou naquela ilha, apavorado, e começou a pedir: Senhor, Senhor, eu estou aqui nessa ilha deserta, eu não tenho alimento, não tenho nada. E ele foi indo. Aí ele foi se recuperando, ficando melhor, começou a procurar na praia madeiras, coisas, e fez uma cabana para ele, ficou vivendo lá naquela ilha. E ele saía a procurar frutas, alimento. E um dia ele foi longe procurar o alimento, e quando ele voltou, ele viu uma fumaça. A cabana tinha pegado fogo. E queimado tudo, as únicas coisinhas que ele tinha. E ele ficou muito bravo, falou: Senhor, mas a única coisa que o Senhor fez, e agora? E ele chorou muito, ficou muito triste, foi dormir. Deitou na areia e dormiu. Quando ele acordou com um ruído de um motor. E ele, nossa, era um navio. O navio estava vindo para recolher ele, para salvar ele. E aí, quando ele entrou no navio, ele falou: mas como que vocês me acharam, eu sozinho nessa ilha deserta? Não, nós vimos sinal de fumaça. Nós vimos sinal de fumaça. E aí, nós vamos salvar você. Olha os caminhos de Deus. E ele não entendeu, ficou bravo. Não, mas como que vai queimar minha cabana? Queimou a cabana e o navio veio. Às vezes não é assim que acontece com nós? Uma vez também eu li uma história muito interessante. Quando, durante a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, na Polônia, que a Polônia estava sendo bombardeada, tinha uma família que morava numa casa. Fazia muito tempo eles pagavam aluguel naquela casa. E eles, antes da guerra, fazia já anos que aquela família morava ali. E essa irmã era uma irmã cristã. E essa irmã, o senhorio, o dono da casa, pediu a casa. E ela dizia: mas eu não vou sair. E ela ia na igreja e pedia: mas eu não vou sair da casa. Enfim, foi feito o despejo, ela teve que sair da casa. E daí ela foi na igreja, falou: pastor, mas eu não estou entendendo. Eu pedi tanto para o Senhor que eu queria ficar naquela casa, que eu não queria ser despejada, e eu fui despejada da casa. Ele falou: olha, confia no Senhor. Ele sabe seus caminhos, seu tempo. E ela ficou muito triste, mas alugou outra casa e foi morar em outra casa. Quando estourou a Segunda Guerra Mundial, a primeira casa a ser bombardeada e destruída foi aquela. Foi aquela casa. Quando caíram as bombas caíram naquela casa. Viu os caminhos de Deus como é que são? E ela ficou, né? Então, olha só. Então, ele falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Façam tudo o que ele vos disser. Foi o pedido de Maria, motivada pela segurança de escutar a voz de Deus no comando da vida. Pela segurança, não permitir que a distração dos problemas nos envolvam demasiadamente. Dá-nos a chance de descobrir em sua voz um novo tom da nossa experiência. Devemos contar a nossa experiência. Precisamos entender de que nada adianta reconhecer a nossa necessidade de Jesus e convidá-lo para ficar conosco se não fizermos a sua vontade. Olha, as talhas foram enchidas,
até em cima, não era só um pouquinho, não era nada. Elas foi enchida completamente. Foi feito à vontade. A obediência é um fator fundamental para receber a bênção. E as bênçãos de Deus estão disponíveis para aqueles que obedecem por amor e não por desejo de favorecimento. Interessante, né? As bênçãos de Deus, não por amor, é por amor que elas vêm para nós, não por desejo de favorecimento. No verso 7, Jesus dá a voz de comando, encheia de água as talhas, e eles encheram totalmente. E as talhas vazias representam o coração humano, que é muitas vezes duro e vazio. A palavra de Deus compara o ser humano a um vaso, que pode parecer lindo por fora, mas Deus vê que permanecerá inútil a menos que ela seja dada a oportunidade de mudá-lo. O coração humano é um vaso vazio. Eu nunca me esqueço que um dia a Maria do Adiel, grande amiga minha, Maria do Adiel teve um sonho. Muito interessante, ela falou que ela sonhou que ela era um vaso. E esse vaso estava vazio. E Jesus quebrou ele. Ela era o vaso. E Jesus quebrou o vaso. E depois ele consertou o vaso. E ele encheu com óleo. Isso é interessante, né? Ela era o vaso. Jesus quebrou o vaso. E ele encheu de óleo. E nós somos um vaso vazio. Mas que Jesus pode quebrar e fazer de novo. Tudo que os servos tinham que fazer era encher as talhas vazias com água, assim como o servo de Deus enche o coração do incrédulo com a palavra. Nós, depois que somos quebrados e somos consertados, e ele é cheio do poder transformador, nós devemos passar para outras pessoas. Então a nossa missão não é só estar aqui. A nossa missão é testemunhar e ensinar para as pessoas que estão vazias do grande amor, do grande poder transformador de Jesus na nossa vida. Tenha fé em Jesus. No capítulo 4, no verso 4. Eis o desfecho da história. Com este deu Jesus o princípio de seus sinais da Canaã e Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. E o texto é bastante esclarecedor em mostrar o reconhecimento e a compreensão. Maria foi a primeira a crer no poder de Jesus. Em seguida, transmitiu confiança aos outros. Ela, no entanto, não foi capaz de realizar o milagre. Somente Cristo foi capaz. Os discípulos também não puderam realizar. Mas Jesus transformou a água em vinho. E hoje, somente Jesus pode transformar nós. Mas tem um porém. Temos que convidar Ele. Se nós não convidarmos, Ele não pode fazer. Estamos certos de que o primeiro milagre de Jesus demonstrou o poder da transformação que viria por meio dele. A humanidade seria preenchida com um novo bom vinho e os perdidos seriam encontrados. Os condenados teriam um Salvador. Cristo nos convida hoje a experimentar o milagre por meio da sua palavra. Se com a boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração e creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, dos ricos e dos pobres. Ele é o Senhor de todos. E somente Ele, somente os que invocarem o nome do Senhor será salvo.
Salvador, a Jesus Redentor, a Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos agradecidos porque mais uma quarta-feira o Senhor nos deu o privilégio de estar na sua santa casa de oração. Queremos, Pai, voltar aos nossos lares com o nosso coração cheio do seu amor, cheio do Espírito Santo, que possamos levar às outras pessoas também toda a maravilha do seu grande amor, do seu poder renovador. Pedimos humildemente, Senhor, que o Senhor nos renove. Convidamos o Senhor a estar conosco todos os dias e que nos transforme, Senhor. Que possamos ser tão transformados, andar tanto contigo, que um dia possamos estar morando nas mansões ao seu lado. Tudo, Senhor, lhe pedimos. E agora, leva-nos de volta a nossos lares, para nós descansarmos. E também, Senhor, um pedido muito especial para nós que vamos viajar esse final de semana. Todas aquelas mulheres que vão para o retiro, Senhor, que tudo lá seja feito do seu agrado e para a sua honra. Tudo, Senhor, nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.